Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos chegando para mais esse bate-papo. Vou aguardar a doutora Camila chegar. Enquanto vai todo mundo chegando, eu também já vou mandando o aviãozinho aqui, convidando as pessoas para estarem aqui na live junto comigo. É uma graça, uma alegria ter você aqui nesse dia especial, né? Então, que você possa, quem já estiver chegando aí, já deixar seu oizinho, já deixar seu boa noite para a gente ir interagindo junto. Vamos lá. Eu já mandei um monte de avião aí. Olá, a doutora Camila já chegou. Rosana, oi Ju, oi Rosana, oi Rafa. Ó, clínica em peso aqui, já chegou. Eu vou já convidar a doutora Camila para a gente começar esse nosso bate-papo hoje, que é o Dia Mundial do Rim. Oi, Dani, tudo bom, filha? Chegou. Só vou colocar aqui, ó, o tema da nossa live. Vivendo bem com a doença renal crônica. Boa noite, Paulinha. Tudo bem, minha comadre? Pronto. Fixei aqui o comentário, meu amor já chegou. E eu vou chamar aqui a doutora Camila e nós vamos começar esse bate-papo. Bom, deixa eu só convidar aqui, doutora. Doutora, tá falando aqui para mim que você precisa de uma versão mais atual do Instagram para começar. Ai, Jesus, quem tá com a doutora aí pra gente poder resolver isso? Rafa, você tá com a doutora? Ajuda a doutora lá. Eu tô mandando convite, tá falando que precisa de uma versão mais atual. Precisará da versão mais recente do Instagram para participar. Tem que atualizar o Instagram. Enquanto a doutora está atualizando, a gente vai conversando. Oi, Val, tudo bem, Valquíria? Cassiana. Tudo bom? Cassiana, irmã da Keile. Carolzinha, minha querida. Rosana. Keile. A Raíssa. Boa noite para vocês tudo. Oi, Renan. Oi, comadre Fá. Vou tentar de novo, tá? Vamos ver. A doutora saiu, tá voltando. Rafa, ajuda ela lá, fazendo um favor, se você tá junto, se você tá pertinho, ajuda a doutora. Isso, belezinha. Então, Rafa já me falou aqui que tá terminando de atualizar. Não tem problema. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui, né? E a gente já vai se atualizando. Tudo bom, Cássia? E você? Tudo jóia. Que bom ter você aqui. Bom, hoje como... Boa noite, mãe. Minha mãe já chegou. Como a gente colocou lá no folder, né? Hoje é Dia Mundial do Rim. Então, é muito importante a gente falar sobre as doenças renais. E aí nós fomos convidadas, eu e a doutora, para falarmos e batermos um papo. Eu como paciente e a minha doutorinha lá. Tá aguardando, já vai chegar. Oi, Nicole! Oi, doutora, deu certo! Boa noite, tudo bem? Esse meio de redes sociais, tá até desatualizado. Mas é que as tecnologias elas vão se atualizando tanto assim, e a gente vai ficando meio obsoleto, mas é normal. Ainda bem que deu tudo certo. Doutora, seja bem-vinda Obrigada, Lívia. esse nosso bate-papo. Eu queria que você falasse agora um pouco, né, sobre doença renal, sobre o rim, esse hoje é o Dia Mundial do Rim, a palavra é tua. Sim. Bom, hoje é toda segunda quinta-feira de março, já há algum tempo, a gente comemora o Dia Mundial do Rim. Que a intenção é essa mesmo, é das pessoas lembrarem, né, desse órgão que às vezes é esquecido por todo mundo, não é tão famoso. Eu costumo falar que o rim é tão lindo, ele não é tão famoso. Então a gente tem um dia para ele, que é o Dia Mundial do Rim. E esse ano a gente propôs conversar sobre a doença renal crônica,
vivendo bem com a doença renal, né? E hoje a protagonista dessa live é você, Li, que eu acho que as pessoas precisam, você vai contar pra gente, né? Eu posso contar a parte técnica, mas você vai contar pra gente de como que dá para viver bem com a doença renal, né? Ali é minha paciente já há quase 3 anos, uma paciente iluminada, que eu falo que a gente médico também, às vezes, vocês nem sabem o quanto que vocês fazem, quanto que vocês cuidam da gente também, que vocês nem imaginam, que às vezes a gente não tá bem, mas um sorriso de vocês, ver vocês bem também faz muito bem pra gente. E ali sempre me fez bem, né? Então, assim, gente, o rim, eu costumo falar de maneira geral, assim, para o pessoal entender, que o rim ele é o filtro do nosso corpo. Ele filtra o sangue e limpa do sangue e joga embora tudo que a gente não precisa. Quando chega num ponto que alguma coisa machuca o rim, que o rim começa a não filtrar direito, começa a acumular no sangue tudo que não é legal, que era para a gente estar limpando e acaba que fica acumulado no sangue. E isso não faz bem, chega a colocar em risco a vida mesmo, começa a acumular escórias, ureia, potássio, e se a gente não der um jeito de limpar o sangue, de filtrar no lugar do rim que não funciona, a vida fica muito ruim, tem sintomas, desde sintomas sutis até de sintomas mais sérios, e é uma doença que a gente é um pouco esquecida e é muito legal essa oportunidade de a gente poder falar isso para a população. Então, assim, a gente chama a doença renal crônica de uma doença silenciosa. Por quê? Porque não necessário. Você pode contar pra gente também, né, Li? A Li chegou pra mim já com os 2 rins quase parados, né? Sim. E os sintomas são muito sutis e às vezes quando a gente descobre, já não dá mais tempo, já não tem mais muita coisa que fazer. Então, antes de tudo dessa live, acho que a principal ideia é a palavra prevenção, né? Conscientizar as pessoas de lembrar do rim, lembrar da doença renal, que não necessariamente vai dar muito sintoma, na maioria das vezes não dá. Então, quem que tem que prestar atenção? Principalmente pessoas que têm pressão alta, pessoas que têm diabetes, pessoas que fumam, pessoas acima de 40, já a partir dos 60 anos também, principalmente, obesos. Então, assim, como é uma doença silenciosa, a gente não descobre tão rápido. Então, essas pessoas que a gente fala que já têm os fatores de risco, tem que estar mais atento, tem que já pedir para o clínico mesmo, ou de preferência um nefrologista, fazer um exame, principalmente de ureia, de creatinina e exame de urina, uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, para não chegar no ponto de descobrir muito tarde, descobrir quando já não tem muito o que a gente fazer. Então, a primeira dica é pessoas acima de 60 anos, hipertensas, diabéticas, obesas, tabagistas, tentar mudar esses hábitos. Eu costumo falar que como o rim não dói, elas não procuram, mas cada vez que a pressão tá alta, cada vez que o açúcar no sangue tá alto, o cigarro machuca o rim tanto quanto ele machuca o pulmão. Só que o pulmão é mais famoso, né? Então o pessoal acaba... O pessoal lembra de falar que o cigarro machuca o pulmão, mas esquece de falar que machuca o rim. Então, hipertensos, diabéticos, obesos, tabagistas, lembrar de fazer um exame de creatinina uma vez por ano. Um exame de urina, procurar um nefrologista ou um clínico geral, ou pedir para o seu próprio cardiologista, né? Tá sempre atento para isso. E aí, a partir do momento que a gente descobre, então de prevenção, se eu tiver que dar dicas de ouro para a população em geral, para prevenir a doença renal, seria isso. Tem hábitos alimentares saudáveis, não fuma, controla seu peso. Se você é hipertenso, se você é diabético,
tenha essas doenças sob controle, leve a sério isso, o seu remédio de pressão, o seu remédio de diabetes. Não tome qualquer remédio sem orientação médica. Esses anti-inflamatórios, esses remédios, estou com dor na coluna, vou na farmácia, pego um anti-inflamatório. Eu já tive pacientes de o rim parar por excesso de tomar anti-inflamatório muito, tipo, qualquer dorzinha, né? Pratique uma atividade física. Então, para a população em geral, minhas dicas são essas. Hábitos saudáveis que previnem não só a doença renal, como doença cardiovascular, como tudo para uma vida saudável. Agora, mesmo fazendo tudo certo, mesmo acompanhando, se a gente acabar evoluindo para a doença renal, né, Li? O que a gente faz? O que a gente faz? Calma. Primeiro, a gente cuida, tem tratamento. A doença renal tem vários estágios. A gente fala que são 5 estágios. Então, a gente tem bastante pessoa de consultório que o rim... Eu costumo falar para eles que o rim não está parado, mas o rim está muito machucado. Então, o rim filtra pouco, mas filtra. Esses pacientes a gente vê de pertinho, com consultas mensais, se precisar, consultas trimestrais. A gente vê de pertinho, acompanhando essa evolução da doença renal. Infelizmente, nesses casos de lesão crônica do rim, não tem um remédio específico. Eu costumo falar para os pacientes que não tem um remédio mágico que eu faça, que vai curar o rim, que vai fazer ele voltar a filtrar 100%. O que tem é o quê? Eu controlar a pressão, eu controlar o diabetes, eu tentar parar de fumar, eu não tomar remédio que machuca o rim. Tudo isso para tentar evitar a evolução cada vez mais e piorando os estágios e chegar num ponto que o rim para de filtrar de uma vez e acabe precisando de fazer a hemodiálise. Então, as pessoas nesse estágio de doença renal, acompanhar de perto, cuidar das doenças crônicas. E a gente faz, eu costumo falar para os pacientes assim, tá ruim, mas tá bom. Tá ruim porque a gente sabe que o rim tá machucado, mas tá bom porque ainda tá filtrando e tá dando conta do recado. E aí nós temos uma outra situação, que são os pacientes que já o rim não tá dando conta do recado, né? Que eu falo que o rim é guerreiro, é lindo, eu sou apaixonada pelo rim, porque ele trabalha firme até os 45 do segundo tempo. Só que chega uma hora né? Só que chega uma hora que ele pede socorro, que ele realmente não tá dando conta de filtrar o sangue, que ele não dá conta de limpar o sangue. Ali chegou para mim em 2018, né, Ali? Abril de 2018. Depois eu quero que você conte isso para todo mundo, porque o médico falando é uma coisa, agora o paciente, né, contando a experiência é outra. Então, a minha versão médica da história dali. Ela tinha uma pressão alta, né, você me corrige se eu... Sim. Ela tinha uma pressão alta já de muito tempo, apesar de bem controlada, às vezes fugiu de controle. E ela chegou para mim em abril, a primeira vez que eu olhei os exames dela, eu falei, né? Vamos tentar. Ela não sentia dor, porque não dói, mas chega um ponto que é difícil de eu explicar para as pessoas, só os pacientes podem dizer. Não é dor, mas são sintomas chatos porque o seu sangue está sujo, o seu sangue está sem filtrar. Então, a ureia alta no corpo dá um mal-estar, dá uma náusea que você não sabe de onde vem, dá uma sonolência, dá um monte de coisa que o paciente... Eu, que trabalho com isso todo dia, o paciente começa a queixar essas queixas inespecíficas, eu já sei. Só que tem muitos, até médicos, que não são da área, que não trabalham com isso, que não associam a náusea, a sonolência, o mal-estar com doença renal. E fazer xixi, não necessariamente fazer xixi, significa que o rim está filtrando. Porque eu falo para os pacientes que às vezes é um xixi bobo, que é um xixi que é só água que não filtrou. E ali chegou para mim nesse estágio, né, Li? Ela fazia xixi, ela não tinha dor, mas ela tinha um monte de sintominha que quando a gente monta o quebra-cabeça, a gente fala, o rim não tá filtrando. Não tá legal. Não tá legal, né? Aí a gente acompanhou por uns 3 meses, né, Li? Chegou uma hora que nós duas decidimos, a gente falou assim, vamos começar, né? Vamos fazer hemodiálise. E aí essa guerreira tá aí hoje,
fazendo hemodiálise aqui, para contar para a gente que tem vida, dá para viver bem com a doença renal, né? Não é só você. Hoje a gente tem cerca de 2 milhões de pacientes no mundo que fazem hemodiálise, cerca de 140 mil pacientes no Brasil, então é muita gente. São pacientes de uma faixa etária que eu considero adultos jovens. A maioria dessa população dialítica no Brasil, de 140 mil pacientes, está na casa entre 45 e 65 anos. Isso, para mim, são jovens, né? São adultos jovens, é uma porcentagem da população economicamente ativa que a gente fala. E aí a gente tem uma população entre 20 e 45 anos também significativa. Cada um rim parou por um motivo diferente. Esses mais jovens normalmente são nefrites, são doenças autoimunes. E esses mais idosos é a combinação de todos esses fatores de risco. O envelhecimento normal do rim, os muitos anos de pressão, de diabetes, de cigarro. E aí a gente chega na hemodiálise, né? 140 mil pacientes no Brasil fazendo hemodiálise. Aqui na clínica de Promissão nós temos cerca de 110 pacientes hoje que a gente trabalha. E eu, nesses anos de nefrologia, eu costumo falar para os pacientes assim que hemodiálise não é o fim de nada. Você dá uma notícia, né? Não é legal você falar que você vai ter que fazer hemodiálise. É um tratamento custoso. Você tem que vir aqui 3 vezes por semana, ficar 4 horas filtrando o sangue. Mas eu costumo falar para os pacientes, graças a Deus que existe uma máquina, graças a Deus que existe uma máquina que limpa o seu sangue, que te filtre, que você sai daqui bem, né? É óbvio que a gente queria não precisar, mas a partir do momento que eu preciso, é muito legal ter essa opção. Qualquer outro órgão que para, ou é transplante, né? Mas a medicina é tão linda que ela inventou um rim artificial. Tá certo que ele é grandão, que ele é uma máquina, que não é legal, mas que filtra o sangue e dá para ter qualidade de vida, dá para viver bem com a doença renal. É o que a gente faz aqui. Eu fico muito triste com o preconceito de até outras pessoas da área da saúde ou de outras pessoas com o preconceito que tem com os pacientes renais, porque já falar renal, né, já fica... Mas assim, aí essas pessoas, eu acho legal que esse preconceito se quebra muito quando as pessoas chegam aqui na nossa hemodiálise, porque eles estão lá dentro dormindo, assistindo TV, ali estudando, lendo, essa menina lê absurdo, estuda um monte, né? E não dói. É lógico, tem os percalços, tem os problemas de catéter, de acesso, mas na maioria das vezes é para devolver os pacientes para a vida. O tratamento dialítico é essa a ideia. Filtrar o sangue, te devolver para a rua, para a sua vida bem, desde que você volte aqui daqui 2 dias para eu filtrar o seu sangue de novo. Né, Li? É isso mesmo. Você sabe, doutora, que, né, você falando tudo isso, e é exatamente isso. Eu, como paciente renal, sabe, penso, graças a Deus que existe essa máquina, né? E começando a contar um pouco da minha história, foi isso mesmo que aconteceu, né? Na verdade é assim, eu tenho 3 filhos, o meu do meio tem 12 anos. Quando ele fez 10, quando eu engravidei dele, eu ganhei de presente essa pressão alta, e aí vim tratando. Com 10 anos, eu cansei. Eu cansei e falei para minha cardiologista assim, ó, quer saber? Eu cansei desse negócio de pressão alta. Eu tomo 10 remédios e essa pressão não regula. Qualquer coisa tá 17 por 10, qualquer coisa tá 15 por 10, 16 por 10. Deixa eu fazer um exercício físico aí, que quem sabe, né? Aí ela falou, eu deixo sim, mas faz uns exames. Aí ela fez uns exames, olhou o exame e falou pra mim assim, procura um médico de rim. E me entregou o exame. E aí eu pedi pro Marcelo até mostrar o exame para a doutora. E a doutora pediu uns outros exames e eu fiz esses exames. E foi muito engraçado que no dia do meu retorno, sabe, doutora? Na semana do meu retorno, eu encontrei com o Leandro. E o Leandro do laboratório, ele é meu amigo pessoal, meu compadre, da minha família.
E a gente se encontrou numa fila assim, sabe? Ele indo e ouvindo, ele fez assim, ó, sua consulta na nefra quarta. Eu falei, tá tudo bem? Ele fez assim, ó. Falei, ixi, né? Deu uma coçadinha assim na nuca, eu falei, não vou me preocupar agora, vou me preocupar lá junto com o médico, junto com a médica, depois a gente vê o que acontece, né? E eu cheguei lá, a doutora me falou, olha, os seus 2 rins juntos tem 7% da capacidade. E aí eu falei, beleza, tá bom, o que nós vamos fazer agora? Não adianta chorar o leite derramado, né? Não adianta chorar o leite derramado, tá bom, o que nós vamos fazer agora nesse momento? Aí eu lembro até que o doutor Danilo também falou, vamos dar uma investigada, a doutora propôs, toda semana a gente quer te ver, então você vem aqui toda semana, né? Você não tá sentindo nada? O que você sente? Eu falo, doutora, não tô sentindo nada. Eu tive uma coceira no corpo, a doutora fez, é uma alergia, mas era coisa do sabão, eu falando com a doutora. Eu do sabão, e a doutora, sei. E eu emagreci 15 quilos. E que eu tava achando que eu tava abalando. A Paula tá aqui na dieta, que eu tava abalando, que eu faço dieta e emagreci 15 quilos. Tá ótimo. Mas em quanto tempo? A doutora fez assim, em quanto tempo você emagreceu? Eu falei, doutora, uns 2 meses. Aí a doutora fez, tá muito cansada? Eu falei, tô, né, doutora? Eu sou mãe, tenho 3 filhos, eu trabalho, tenho marido, eu coisa da igreja, tudo mais. Claro que eu tô cansada, né? A doutora fez, Eu falei, então deve ter qualquer coisa aqui nesse meio, né? Aí a gente foi investigar, né? A doutora pediu um Doppler de artéria renal, a gente fez Doppler. No dia do Doppler, foi muito engraçado que nesses exames os médicos eles acabam não querendo saber muita coisa, né? Do paciente. E o médico pergunta, por que você está fazendo esse exame? Aí eu falei, por conta de pressão alta. Falei pra ele, ele falou, sei, entendi. Terminou, ele limpou tudo, fez assim, corre, é muito grave. Eu falei, vixe, né? Aí tá bom, mostrei o Doppler pra doutora e a doutora, junto com o doutor Danilo também, falou, então toda semana a gente vai te ver, a gente quer monitorar o que você tá sentindo, porque a parte das náuseas e tudo mais, isso eu não tive. Então eu tava tranquila, inchou o pé, a doutora perguntava, você inchou o pé, Aline? Não, nada, tá com falta de ar? Não, eu só tava mais cansada. E aí o cansaço, ele ficou assim, insustentável, porque se eu ficava muito tempo de pé, eu não conseguia, tinha que sentar. Mas falei, bom, é porque as crianças fazem muita coisa, mas tá bom. Até que chegou um dia que a doutora falou, não vai dar pra gente esperar mais. Porque por mais que a pessoa que eu vejo aqui na minha frente não é a pessoa dos exames, eu preciso seguir os exames e os exames estão falando que você está precisando. Eu falei, doutora, não tem jeito? Não tem jeito. Esse é o jeito, nós vamos fazer com esse jeito mesmo. A gente já tinha partido para o procedimento da fístula. A doutora explicou tudo muito bem, né? Olha, vamos tentar fazer pela fístula, tentar esse acesso no braço. Se não der certo, você vai ter que usar um catéter, né? Me mostrou o catéter. Me levou no salão pra eu ver como é que era, porque é o que a doutora falou, todo mundo assusta quando vai fazer hemodiálise e agora, nossa, dói. E a primeira coisa que as pessoas me perguntam é isso, dói? E eu falo, nem um pouco, é o furo de uma agulha, né? Mas, né, tem o incômodo, né, do catéter, eu usei catéter 2 vezes, somente, tentamos, iniciamos e a partir daí vida normal. A doutora um dia falou na consulta para mim, Aline, vida normal. Tanto que antes da pandemia, eu trabalhava normalmente. Eu faço a hemodiálise no período da tarde, né? Às 4 horas eu trabalhava até às 3 da tarde. Chegava em casa, tomava banho e ia para diálise. Os meus amigos, a família, todo mundo fala, esse negócio seu de hemodiálise aí, sabe o que é? Um spa. Você vai a descansar. Eu falo, cada um, filho, cada um aproveita como é que quer. Eu descanso. Eu leio, eu durmo, eu assisto. Então, né, eu converso e tá sempre tudo muito bom, né? O intuito da live é a gente mostrar, através até dessa história, né, da minha história, que é possível sim viver bem e viver muito bem.
né? Você tem que, é claro que tem os percalços, é isso que eu vou falar para a doutora falar também, porque tem muita, tem muito mito, né? Como o rim não funciona direito, a gente tem uma anemia, né? Aí as pessoas falam assim: ah, mas come couve, come isso, come beterraba, come fígado, come não sei o quê, mas não pode, né? Ou então, você está com problema no rim, toma um monte de água, né? Não pode, né, doutora? Explica aí que não pode ficar tomando esse monte de água. É, é, a gente é muito engraçado assim os mitos da população, os preconceitos, as, as notícias, né, que houve de um, que houve do outro. Aí meu vizinho falou, a gente na nefrologia passa muito por isso. Eu falo que às vezes metade do tempo da consulta a gente tem que passar desfalando algumas coisas e consertando alguns conceitos, né? Então, a primeira coisa que todo mundo pergunta, a água, né? Eu preciso beber muita água, eu posso beber muita água? A gente tem dois cenários para a água. Então, assim, por isso que você não pode ouvir do seu colega, ouvir do... Então, o paciente que ainda não faz hemodiálise, aqueles estágios que eu falei, estágio de 1 até 4, esse paciente que urina, que faz xixi ainda, ele pode beber água normal, não precisa beber um monte. A única situação na nefrologia que precisa beber muita água, que é comprovado que ajuda, é o paciente que tem cólica renal, que tem pedra, que tem litíase, né? Nefrolitíase. Então, esse paciente, ele precisa beber muita água como um remédio para evitar dessas pedras aglomerarem, de obstruir. Então, nessa situação específica, nesse problema de rim específico. Os outros pacientes, nos outros estágios não dialíticos, né, que acompanham aqui com a gente, que é aquele rim que eu falei, tá ruim, mas tá bom, ele filtra mais. Pode beber água normal, não precisa ser em excesso, mas também não precisa restringir. Não precisa, porque às vezes o paciente tem outros problemas cardíacos associados. Então, assim, tem que ter um limite. É sempre perguntar para o médico, de preferência, né? Sempre. Cada caso é um caso, é individualizado. Então, não ouve o vizinho, não ouve, porque aí dá mais trabalho para a gente, né? Então, assim, e específico, o paciente que faz hemodiálise, como regra geral, a gente tenta restringir um pouquinho de líquido, porque é um rim que não filtra, que então, na maioria das vezes, o paciente urina muito pouquinho ou quase não urina. Então, se eu beber muita água e não tirar, o que vai acontecer? Eu vou inchar, essa água vai para o pulmão, eu vou ter falta de ar. Então, os pacientes aqui na hemodiálise, a gente é o fiscal da água, porque eles pesam quando eles saem e quando eles chegam 2 dias depois, né, Aline? E esse peso a gente sabe do tanto que ele saiu, do tanto que ele chegou, a gente sabe o que é de comida e o que é de água. Então, o paciente que faz um pouquinho mais de xixi, a gente libera um pouquinho mais de água. O paciente que não urina quase nada, se ele beber muita água, ele vai chegar aqui, né, Aline? Ele vai chegar aqui inchado, ele vai chegar aqui com falta de ar. A nutricionista, né, Paula? Vai ficar. Ah, tá aqui falando, ó. A Nutri tá lá para encher o saco. É isso mesmo. Então, às vezes, a gente médico de hemodiálise, a gente não tem uma missão legal. Não é legal, ainda mais nesse interior de São Paulo, que faz um calor de 40 graus que a gente vive. Não é legal a gente falar para as pessoas, olha, não toma água, né? Mas a gente tenta com todo carinho, eu falo que acho que de tudo da doença renal, o mais triste é isso, né, Li? No calor, você não poder tomar muita água. Então, assim, para quem está assistindo, a dica é, cada caso é um caso. Quem tem pedra no rim, sim, toma bastante água, 2,5 litros, 3 litros de água por dia. Olha o Silvio transplantado, que bonitinho. Ele tá falando aqui, que legal. Agora ele pode. Fazendo inveja, né, Silvio? O que eu segurava de água pro Silvio, que bonitinho. Então, voltando. Então, quem tem pedra no rim, sim, pode tomar água. Quem tem problema no rim, mas não faz hemodiálise ainda, pode tomar normal, não precisa ser muita, não precisa restringir.
O Valdir, deixa eu falar com o Valdir também. O Valdir, dá licença ali, você tá vendo o Valdir aí que tá mandando mensagem? O Valdir é um paciente muito especial de quando eu era residente de nefrologia lá no Hospital de Base de Rio Preto. Ele era meu paciente da diálise, um querido. E aí, depois disso, ele evoluiu para transplante. Foi um transplante muito especial também, né, Valdir? Eu era residente, não sabia quase nada, não estava como primeiro ano de nefrologia. E entrei no transplante do Valdir. Foi um transplante diferente, porque foi um transplante em bloco, que quando a gente pega 2 rинzinhos de criança e coloca no adulto. E eu nunca vou esquecer de você, Valdir. Legal. Hoje ele está transplantado, tem as fotinhas do transplante dele. E até hoje ele me perturba pelo Instagram, pelas redes sociais. Ele não esquece de mim, eu não esqueço dele também, que tem pacientes que marcam, né? Olha lá o coraçãozinho do Valdir. Muito bom. Então, da água é isso. Cada caso é um caso. E já generalizando para as outras coisas. Come couve, come não sei o quê. Pergunta pra gente, gente. Chora não. Pergunta pra gente, gente. É assim, cada caso é um caso. A anemia da doença renal não é uma anemia que se resolve com fígado, com couve, com alimentação. O rim, além de filtrar o sangue, ele também produz um hormônio que chama eritropoetina. Esse hormônio vai lá na medula óssea e ajuda a produção do sangue. Então, não tem comida no mundo que você coma que vai substituir isso. A gente conserta isso com a própria injeção da eritropoetina. Então, ouve a gente só, é mais fácil, né? Exatamente. Muito mais fácil, é muito mais seguro, porque a gente chega lá na clínica, né, e às vezes as pessoas elas podem até ficar assim, né, sei lá, meio inseguras, né, do que vão encontrar. Eu fui diagnosticada com, né, com uma doença renal, mas eu falo que sim, que é tudo tão de Deus, assim, que a equipe toda, né, desde os médicos, desde as meninas da recepção, as enfermeiras todas, a Nicole está aqui, a Camila está aqui, a Simone está trabalhando, os técnicos todos, todo mundo, é um cuidado. A Paulinha da nutrição lá, que puxa a nossa orelha, que pega no nosso pé, pergunta o que você está comendo, o que você está fazendo, né? Porque a gente é monitorado, a doutora falou muito bem, né? A gente é monitorado na entrada, na saída, e é monitorado também mensalmente nos exames de sangue. Então, a Paula chega lá e fala: você comeu mais carne esse mês, porque o seu fósforo está assim, né? Então, você é cuidado. Então, não é preciso, né, ter medo. Eu né, sei que às vezes as pessoas podem pensar, mas é tudo mil maravilhas, é tudo um mar de rosas. Não, não é. Não é. Né? E eu escolho todos os dias viver bem, porque uma vez eu falei isso pro doutor, o doutor falou: tá bom, o que você me fala disso tudo, que você vai fazer hemodiálise? Mas eu falei: doutor, eu não falo nada, eu falo que eu quero viver. Eu quero viver, eu preciso viver. Então, se é essa máquina que vai fazer eu viver, que vai estar aí para eu viver, ótimo. Eu falei para a doutora, agora que a gente se falou pelo telefone, eu sou muito abençoada, porque eu descobri por acaso, né? Mas quantos pacientes a doutora não tem que descobriu já doente, já no hospital, já internado, né? Ou já descobriu, assim, né? O meu caso era um caso que já não tinha reversão, não tem como, né? Eu estou na fila do transplante, eu estou esperando, a malinha tá aqui do meu lado, né? Se a central ligar, nós estamos aqui, né, doutora? Doutora que é minha companheira de ligação. Né? E eu tô aqui, né? A vida eu acho que esse dia hoje, Mundial do Rim, e essa proposta de que vivendo bem é justamente isso, da gente escolher viver, escolher tá feliz, escolher ser agradecido, né? Por ter
essa máquina, por ter essa possibilidade. Sabe, doutora, uma coisa que eu acho que ninguém daqui sabe, acho que a senhora também não sabe. Depois que vocês me deram o diagnóstico, e eu não falei para ninguém, falei com a minha família, né? Tudo, e nós vamos começar, tudo certo. Porque, sabe quando você acha que não. Ah, não sei, não falei, não precisa de mais gente falando, ai, coitadinha, né? Porque não é coitadinha, é um meio, uma saída, e nós vamos ajeitar tudo isso. E um dia o meu trabalho soube. E aí o meu chefe me chamou, falou, escuta, eu soube de uma coisa na rua, é verdade? Falei, mas já tá tudo certo, tá tudo bem. Ele falou, de jeito nenhum. Eu não aceito isso. Onde já se viu? Vamos procurar uma segunda opinião. Falei, mas não precisa, né? Nossa, eu tô super cuidado, tô indo no médico toda semana, tô acompanhando. Não, mas por favor, né? Vai nesse outro médico. Me indicou um outro médico, né? Numa outra cidade, e eu fui. Aí cheguei lá, né, com os teus exames, todos os exames, tudo. Ele falou, vai me contando o que está acontecendo. Aí eu fui contando para ele, ele foi me explicando tudo aquilo né, você e o doutor Danilo já tinham me falado. E aí ele falou assim, me fala uma coisa, o que os médicos lá em Promissão estão fazendo? Falei, olha, a doutora Camila, o doutor Danilo estão fazendo assim, eles me vêm toda semana, a gente faz, eu fazia exame de sangue toda segunda-feira, né, doutora? Fazia exame de sangue toda segunda, tô cuidando toda semana, a fístula estando pronta, estando tudo certo, a gente vai começar a dialisar. Aí ele parou e fez assim, ó, quantos habitantes tem na sua cidade? Aí eu falei, por volta de 42 mil, assim, um pouquinho. Ele falou, tem clínica de hemodiálise na sua cidade? Eu falei, tem. Na esquina da minha casa, inclusive. Ele fechou todos os exames, me entregou e falou, vai com Deus, eu ia fazer isso. Então, ela falou, a equipe médica tá 10, é isso mesmo que eu ia fazer. Então pode ir, você está tranquila, você está em boas mãos. Eu falei, não, eu sei, doutor. Não, pode ir, vai de olho fechado. Ainda ele falou, você falou pro meu pai, o senhor veio aqui procurando uma resposta, o que aconteceu, né? Porque assim, no meu rim, né, eu já tinha um defeito congênito no rim. Um deles era menor que o outro, tudo mais, mas até então eles funcionavam. Aí o doutor falou: você veio aqui para o meu pai procurando saber se o problema do rim deu problema de pressão ou o problema de pressão que deu problema no rim. O pai falou: é exatamente isso que eu queria saber. Ele falou: não interessa. Já foi, já perdeu. Agora, correr atrás. Né? Agora é isso, né? Ela é jovem, falou para mim, você é jovem, entra na fila, aguarda. A hemodiálise não é esse bicho de sete cabeças. Eu falei para ele, doutor, eu já estou ciente, né, de tudo que vai acontecer. E graças a Deus, né, é muito bom e muito importante, eu acredito que para viver bem, é você ter uma espiritualidade, sabe, doutora? Tem quem acreditar, a minha rede de apoio ela é muito boa, né? A minha família, filhos, marido, meus irmãos, meus pais, meus amigos, né? Inclusive eu tenho um monte deles aqui, né? É uma rede de apoio muito boa. Então é impossível você cair, né? É impossível eu cair, eu ficar só assim, ficar triste. Então um dia eu falei com os meninos aqui, né? Logo também que a gente já ia começar a hemodiálise um dia antes da hemodiálise, a gente sentou com eles e explicou o que ia acontecer. Olha, nós vamos tentar pelo braço, mas se não der, nós vamos precisar colocar um catéter. O catéter é uma coisa que fica no pescoço. Explicamos tudo para eles, né? E eles ficaram assim um pouco, né, impressionados, mas nós falamos, fiquem tranquilos, né? Vai dar tudo certo, a gente está aqui, está junto. E eu falei para eles, eu escolhi, sabe, doutora? Eu acredito que a gente escolhe como a gente vai passar por algumas coisas, né? E eu escolhi passar por isso muito feliz, né? Então, por isso que a maioria das vezes, a maior parte das vezes, eu tô feliz, Você porque está eu escolhi sorrindo. E eu sempre. acho que as coisas ficam muito mais fáceis. Você, e é um orgulho aqui pra gente. Às vezes eu não tô bem, ainda mais essa pandemia, com isso tudo. Aí eu chego lá no salão, eu olho para você sorrindo, né? Você tá bem, Lito? Então, eu falo,
sempre. Vocês cuidam mais da gente do que vocês imaginam. E é isso, é escolher viver, né? Não queria estar dialisando? Não queria. Não. Lógico, se eu pudesse escolher, eu não queria. Mas eu costumo falar para as pessoas, a hemodiálise no Brasil, ela chegou por volta dos anos 70. Isso nas capitais. Ficou mais comum, assim, por cerca dos anos 80. Então, se a gente pensar que antes de 1980, 85, quem tinha problema de rim estava condenado a uma vida mais curta e uma vida muito, muito limitada. Então, eu acho que, assim, eu acho lindo quando eu olho para uma máquina de hemodiálise, porque é um rim artificial que filtra o sangue e devolve para todos vocês, hoje para os meus 110 que estão aqui, a esperança. E Exatamente. o jeito como encara as coisas, você é a melhor pessoa do mundo para falar isso, porque foi isso. Só explicando para quem está assistindo que não entende, quando ela fala que a gente fala vamos tentar pelo braço, não deu, vamos pôr catéter, é assim, o melhor jeito de fazer hemodiálise, o jeito ideal, assim, é quando a gente faz por uma veia do braço, que a gente deixa a veia mais forte, que a gente chama de fístula arteriovenosa. É uma pequena cirurgia que o vascular faz, ele liga a artéria na veia para deixar a parede da veia bem grossa, para aguentar a agulha da hemodiálise, porque é uma agulha um pouquinho mais grossinha, né? Quando a gente já sabe que o paciente tem problema de rim, que já está evoluindo para aqueles estágios que vai precisar da hemodiálise, o ideal é a gente conseguir fazer a fístula antes e deixar o braço pronto, que aí começa pela fístula. Quando os exames ou os sintomas pioram muito, porque essa fístula, quando a gente faz, a gente espera 40, 60 dias para ela maturar, que a gente fala para ela ficar boa, para conseguir receber a agulha. E tem situações que aqui no SUS, né, às vezes a gente não consegue fazer a fístula antes, uma porque o paciente já chega com muito sintoma, outra porque não dá tempo de desenvolver. E aí o jeito que a gente tem de fazer hemodiálise de urgência é pegar uma veia aqui do pescoço, uma veia profunda, e a gente passa um cateterzinho, a gente fala que fica uma anteninha do Chapolin aqui, que é por onde a máquina puxa o sangue e devolve o sangue até a veia ficar boa. A Aline, vocês estão vendo a marquinha aqui no pescoço dela, ó. Aí, fui eu que fiz. Tadinha. Marca de guerra, né, Aline? Então, a Aline, a gente chegou a fazer a fístula, deixou a fístula pronta, só que a fístula não desenvolveu direito, do jeito que a gente queria, né, Aline? E aí, a gente teve que passar o catéter. Eu fiquei com o coração partido de ter que passar catéter nela. Porque esse cabelo lindo, esse sorriso lindo. E ela sempre me consolava mais e me acalmava mais. Doutora, vamos, a senhora quer passar o catéter? Vamos, precisa, não tá funcionando a fístula? Então vamos. E aí, depois de quase um ano, né, a fístula parou de novo, não foi? Parou de novo em novembro. Em novembro. Depois de 6 meses de uso, que isso pode acontecer também, infelizmente, doeu em mim ver a fístula dela parada e falar ali, nós vamos ter que passar um catéter de novo. E essa menina sorrindo, vai ter, doutora? Então vamos. Então vamos lá. E eu acho que fica essa ideia para as pessoas. Escolham viver, né? E escolham a vida. Não é fácil, mas hoje, falando do rim, da doença renal crônica, eu sou nefrologista, 6 anos que eu terminei, somando os anos de residência. Aliás, deixa eu mandar um beijo aqui para a Dri Fidelis, que está aqui, que era minha mãezona na residência, nossa secretária lá. Um beijo para o Ed, pessoal da época da minha residência de Rio Preto, ali, que me viram prendendo nefro. Então, assim, escolham viver, né? A gente faz de tudo para devolver a vida, né? Para devolver a vida, para devolver vocês para a vida. E eu tô nesse mundo da nefrologia somando 6 anos de formada, com os 2 de residência. E para mim os pacientes renais crônicos são... Eu acordo cedo,
eu falo que eu venho feliz para a hemodiálise, porque vocês me ajudam, poder ajudar vocês. E você ali, você é uma luz no nosso salão de diálise, o seu sorriso. Às vezes eu Não tem caber desse jeito. ali, ela dialisa no terceiro turno, que é a última turma, das 4 da tarde. Então tem dia que o meu dia tá assim, doído, principalmente nesses dias de pandemia, de tudo isso. E aí eu entro no salão já 4 da tarde, o dia que eu tô aqui desde as 6 da manhã, entro com aquela cara de acabada, mas eu tenho a obrigação de sorrir para a Aline, porque ela tá sorrindo para mim. E faz total diferença no modo como encarar o tratamento. E eu tenho certeza ali que o seu transplante está chegando, né? Para esclarecer para as pessoas assim, o único jeito de parar de fazer hemodiálise é quando a gente transplanta, quando a gente ganha um rim, né? Hoje no Brasil, a gente tem cerca de 30 mil pacientes renais crônicos aptos para transplantar e na fila para transplante. É até legal já deixar essa ideia aqui de doação de órgãos, né? Sejam doadores. Sejam doadores, avisem sua família da importância que é a doação de órgãos. Os anos que eu passei por Rio Preto, eu tive a oportunidade de trabalhar de perto com isso. A gente recepcionava os pacientes para transplante, a gente ligava para eles falando que saiu um rim, a gente acompanhava eles transplantado e é o outro lado. Então, a gente está na diálise e está no transplante. Então, mais uma vez, aproveitando essa live, um momento importante para conscientizar as pessoas, doem órgãos, que a gente que vê para onde esses órgãos vão, a Aline vai ganhar o rim dela, mais cedo ou mais tarde, tá chegando, vai voltar para a vida normal e vai vir só para gente visitar a gente aqui. Até o rim não sair, você vai continuar tirando hemodiálise de letra, não tem problema, mas transplantar também é lindo e é o jeito de parar de fazer hemodiálise. Então, não tenham medo, avisem suas famílias. Hoje no Brasil precisa do consentimento da família. Então, assim, sejam doadores de órgãos, que é perpetuar a vida e mudar a vida de muita gente. E o seu tá chegando, né, Li? Tá sim, tá sim. Ixi, com a graça de Deus, vai chegar. Na hora certa, né? No momento certo. E é viver essa espera, né, doutora? E vivendo bem, escolhendo viver bem, né? A gente sabe que, como nós falamos, tem dias que não é legal, tem dias que não tá legal, tem dias que, né, que você vai ficar para baixo mesmo, mas é tudo tão, assim, providencial que você tá amparado, eu me sinto amparada por todos os lados, porque tem médico, tem nutricionista, tem enfermeiro, tem psicólogo, tem técnico de enfermagem, tem as meninas da recepção, tem tudo, você tá amparado de todos os lados, né? Então, eu não tenho direito, né? Para mim é assim, eu não tenho o direito de ficar mal ou de ficar triste, cabisbaixa, sabendo que eu tenho uma equipe que cuida de mim, que eu tenho pessoas que cuidam de mim, que saem das suas casas, né? Que dão a vida, né, para isso. Tem dia que a doutora chega na clínica antes das 6 da manhã, e vai embora na hora que eu vou, 8h30, 9 horas, né? E tá lá, né? Ela fala que não, que ela tem dia ruim, mas menino, nunca tem. Que ela tá sempre de sorriso no rosto, sempre uma gentileza, sempre uma doçura de pessoa. Então, que todas as pessoas, né? Se alguém tiver alguma pergunta até para fazer para a doutora, né? Para mim ou para a doutora, tá? Fica à vontade, mas o que a gente queria deixar é isso, né? Queiram viver. E é possível, sim, viver bem com doença renal crônica. Isso. É possível, né? Todo mundo fala, você pode comer de tudo, você pode fazer de tudo. Vou pegar as palavras da Paula. A Paula fala, você pode até comer de tudo, mas tenha modos, né? Come de pouquinho, você vai comer tudo de uma vez, né? Você não vai comer o mundo de uma vez inteira. Não proíbo inteira. nada, mas é tudo questão de bom senso, né? Então,
Então, assim, só para finalizar, para quem entrou agora no final, né, que não viu desde o início, hoje é o Dia Mundial do Rim. O tema esse ano é Vivendo Bem com a Doença Renal. Então, nada melhor que essa pessoa linda para falar para a gente que sim, que dá para viver bem com a doença renal, que é difícil, a gente preferia não ter, mas a partir do momento que tem, vamos encarar, vamos escolher viver. E se eu puder dar uma dica, algumas dicas para a população em geral que ainda não tem problema de rim ou que não sabe que tem. Então, assim, tenham hábitos alimentares saudáveis, isso para tudo, não só para o rim. Não fumem. Eu falo que hoje em dia alguém fumar em 2021 é muito triste, né? Controlem o peso. Quem tem pressão alta, vocês viram aí que ela falou? Que ela cansou de tratar a pressão alta dela, porque realmente, às vezes você tá com 15 por tanto de pressão, 17 por tanto de pressão e não tá sentindo nada e tá pleno. Então, assim, controlem a pressão, tomem os remédios. Eu falo, tem paciente que fala para mim, nossa, doutora, eu tomo 10 remédios por dia. Eu falo, graças a Deus que existe remédio. Imagina se eu te falo que você tem uma doença que não tem um remédio para eu te dar, né? Então, nossa, o que tem? Toda semana eu ouço isso. Nossa, doutora, eu tomo tudo isso de remédio por dia. Gente, ainda bem que tem o remédio, né? Então, assim, controla a pressão, controla o diabetes, controla seu peso, para de fumar, não toma qualquer remédio sem orientação médica. Qualquer dorzinha corre na farmácia e toma remédio. Tenta praticar atividade física. Se você já tem mais de 40, mais de 50 anos, tem pressão alta, diabetes, tenta procurar um clínico, ou o seu cardio, ou o seu médico de preferência. Faz um exame de rim uma vez por ano, principalmente um exame de creatinina, um exame de urina. Se vier alterado, procura um nefrologista, tem tratamento, tem solução e o importante é encarar. E para os pacientes que já fazem hemodiálise, tem muito paciente meu aqui na live, um beijo enorme para todos vocês, saibam que vocês me mantêm em pé, não é fácil, mas se não fosse vocês, nada teria sentido. Todo o pessoal da Clinefran, Camila, enfermeira, que a gente falou, né, Lívia? E ela que armou esse carnaval e pulou fora. Cá, obrigada. Nicole, Simone, que são as nossas 3 enfermeiras, que são a alma daqui. Todo o pessoal do salão, os nossos técnicos de enfermagem, que a gente fala que a gente é uma família. Eu vejo mais vocês do que os meus pais, do que a minha família. Estou sempre aqui. Então, assim, obrigada por tudo. Paula, Priscila, Fernando, Rafa, todo mundo ali da frente. Né, Li? É isso mesmo. Ô, doutora, eu tô olhando aqui, ó. O padre Irineu tá falando que você é um ser humano ímpar, é mesmo. O padre Irineu o padre Irineu é um querido, um amigo de longa data também um ser humano ímpar na minha vida, na vida da minha família. A gente é muito grato, muito querido ao padre Irineu. Um beijo, padre. A minha mãe perguntou aqui que exame a gente deve fazer para saber se tem ou não doença renal crônica. A doutora respondeu, né? Principalmente para iniciar creatinina e exame de urina. Já ajuda bastante. Aí depois o nefrologista pede os mais específicos. O Edson Carpini está falando aqui, hemodiálise é um aprendizado diário, mais do que aprendizado técnico e aprendizado de vida. Nós que trabalhamos nessa área temos a oportunidade de se tornar cada dia melhor. Não é fácil, mas é gratificante. Exatamente, Edson. O Ed é outro que me conheceu, menininha, residente lá em Rio Preto, né, Ed? Ele é técnico de enfermagem lá na hemodiálise de Rio Preto. Aprendi muito com ele. E eu falo que eu admiro demais os técnicos, porque a gente, né, Li, às vezes a gente tá fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, a gente médico. Agora, quem liga vocês na máquina, quem tá ali às 4 horas na frente de vocês, são os técnicos. De hora em hora monitorando são eles, né? Aquele é nossa, né? Kelly, Rosana, quem mais eu vi aqui na live. Então, assim, minha gratidão também, né? Nossa gratidão, né, Li, a todos os técnicos.
O Ed, desde lá da época de Rio Preto, me ensinava a mexer na máquina. Eles sabem mais, às vezes, né? Então, assim, um beijo a todos vocês, que vocês são muito essenciais também. Sem vocês, nada disso funciona, não. Doutora, eu quero te agradecer, né, já encerrando assim essa live, por esse bate-papo maravilhoso, esclarecedor, né? Muita gente falando aqui que a live foi esclarecedora, isso foi mesmo, né? A live vai ficar salva, né? Ela me perguntou também. Dani, vai ficar salva sim, e agradeço a doutora por isso. Agradeço a Camila que colocou eu e a doutora nessa linha de fogo aqui. E depois a gente já combinou, eu com a doutora, viu, Camila? Você vai pagar com juros e correções monetárias para mim e para a doutora. Não sei como é que vai ser. O Valdir falou aqui que vai vir visitar a gente, doutora. Olha só, ele tá me Eu só quero ver, eu só quero ver agora, hein? Promessa é dívida. que ele tá me prometendo essa visita. Promessa é dívida, vamos ver. Ed, Né? beijo, Ed. Beijo, Fátima. Olha, um abraço para você, viu, doutora? Obrigada, Aline. Descanso, um abraço para todos vocês que estiveram aqui com a gente. Um beijão. Fiquem com Deus. Beijo, Tchau. obrigada. Tchau.